Tudo bem, gente? Beleza? Olha, saudade de voltar aqui, né? Poder falar um pouco com vocês. E hoje eu vim aqui cumprir uma missão, né? Eu tenho duas pessoas para responder aqui. Eu vou fazer duas respostas aqui que eu acho que vai servir de exemplo para todo mundo e para poder facilitar, né? A Lorena Mello me perguntou que ela tem uma diferença, entender a diferença entre compliance e controles internos. Lorena, vou dizer bem claro para você. A questão de compliance é quando a gente determina diretrizes, né? É como a gente implementa as regras para o negócio, é como eu coloco normativos, políticas internas, seja o nome que você quiser, né? E é muito simples, porque as pessoas falam assim, estar em conformidade com o quê? Principalmente com regras e legislação. Então, quando você fala de compliance, você está implementando modelos de negócio, tá? Regras, diretrizes. As pessoas precisam entender o que elas fazem, por que fazem e o que elas têm que responder nessas questões das operações do dia a dia. Então, você precisa ter políticas para quase todos os processos da sua empresa. Então, se você pensar, se a gente fosse dividir a empresa em 4 quadrantes, que se fosse estratégico, operacional, financeiro e compliance, né, que vai fazer parte corporativo. Então, todos os processos operacionais, eles precisariam ter uma política, né, operacional. Óbvio que a gente precisa ter algumas políticas institucionais, que são de conduta, né? Mais uma vez eu friso aqui, política de conduta, não conduta e ética, que a sua política de conduta vai determinar os parâmetros e as diretrizes para as pessoas executar as funções, uma política institucional de compliance, uma de gestão de riscos, uma de controle interno, segurança da informação. Aí você pode ter uma outra voltada para a área de corrupção, se a sua empresa trabalhar com licitação em empresas públicas, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, umas questões muito mais institucionais, que é um verdadeiro guarda-chuva. E depois você vai determinando regras para essas questões. E aí, o controle interno. O controle interno, o que, que é? Prestação de contas. O que as pessoas fazem, como elas fazem, para que elas fazem, para quem que elas entregam, como que funcionam os parâmetros disso. Então, é importante que vocês entendam que implementar regras sem controles internos, vocês estão fadados ao fracasso, né? Eu preciso estar em conformidade? Beleza. Mas como eu evidencio que a minha conformidade está funcionando? Então, você pode, por exemplo, implementar uma política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, se você é de banco, uma corretora de seguros, se você é uma seguradora, se você é um fundo de previdência, que é a Previc, se você é um banco de investimento, aí você vai ter que atender regras do Bacen, CVM e questões até da Ambima. Assim, implementei as políticas. E como que eu tenho evidência que as minhas políticas estão sendo seguidas? Através de controles internos, relatórios periódicos, e é isso que é o tal do compliance e controles internos. E detalhe, se você não tiver normas e procedimentos, você está fadado a não fazer gestão de risco, porque você não determinou regras para o teu negócio. Então, eu quero que vocês entendam que todo o processo de compliance e controles internos, eles estão atrelados ao negócio, tá? Então, isso que vocês precisam entender dentro dessas questões, como fazer isso de uma maneira bem adequada. Então, para que a gente entenda melhor, um depende do outro. Então, eu tenho que ter normas, procedimentos, para que eu tenha uma boa gestão de risco. Até porque a gente falou que o risco vai ser inerente aos seus processos de controles internos, que são uma verdadeira prestação de contas. Então, você tem que ter, primeiro, indicadores de performance, para depois criar indicadores de risco. Não faça ao contrário. Primeiro, entenda o que o seu negócio determina, metas, objetivos, para depois entender gerenciamento de risco. Então, existe uma sequência lógica. Então, não adianta, viu, Lorena, só implementar políticas para a organização. Preciso ter controles internos para demonstrar a efetividade disso. Só para vocês terem uma ideia. Muitas empresas têm buscado a certificação, por exemplo, da ISO 37001 anti-suborno, né? E aí, criaram políticas, às vezes até eu compro políticas prontas, tá? E aí a hora que você vai fazer, mostrar evidência, que é o verdadeiro processo de controle interno, não tem. Não tem como demonstrar que aquilo está sendo seguido. Então,
que adianta isso? Então, é uma das principais pontas. Aí a Lorena aproveitou aqui, eu estou até lendo aqui, tá, gente? É para dar uma sequência, que ela fez um monte de perguntas. Que as pessoas estão falando sobre mapeamento de processos para entendimento, controles internos, normas e risco. Outra coisa, é mapeamento de processo, não é mapeamento de risco, ok? Então, se você tem na sua empresa alguém que trabalha na área de mapeamento, ele deveria fazer o mapeamento e dentro dos mapeamentos já apontar pontos de controle, pontos de risco, para que as pessoas possam identificar isso. Então, a gente que já tem uma experiência de longa data, eu faço um mapeamento de processo para entender o que as pessoas fazem, como fazem, por que fazem, onde fazem, para quem vai fazer, elas entenderem esse processo operacional para poder fazer a operação em si. Aí eu começo a entender se ela tem políticas que norteiam a atividade, se ela tem controles internos, se ela entende o fluxo da operação. E aí, obviamente que isso vai dar um norte para a questão disso, mas enquanto eu não acertar o tal do compliance e do controles internos, não tem como fazer gestão de risco. E detalhe, por que que todo mundo tem que fazer mapeamento de processo? Põe uma área específica para fazer isso e as outras áreas trabalham em sinergia. Não, mas o problema da vaidade, do ego, né? Um acha que, ó, tá aqui na telinha aqui atrás de mim, ó. Um acha que a governança é mais importante, o outro acha que os controles internos é mais importante, o outro é mais importante a conformidade, o outro é o risco, o outro é a auditoria. Desculpa, estão todos errados. O conjunto da obra faz tudo isso. Eu não tenho governança sem controles internos, sem auditoria, sem conformidade, sem risco. Eu não tenho controles internos sem mapeamento de processo. Eu não tenho processo de conformidade sem políticas. Eu não tenho gestão de risco sem essas etapas anteriores. Eu não sei porque que as pessoas insistem em querer, vamos colocar um software na minha organização para fazer gerenciamento disso. Primeiro, entenda o seu negócio. Entenda o que as pessoas fazem, como fazem, tá? É bonito, faz um gap análise, faz um risk assessment, sei lá o nome que você vai dar para isso. Tá? Então, entenda como funciona o teu negócio para saber os principais controles, se você realmente precisa de sistema ou não. Então, o que acontece muito? As pessoas começam a fazer algumas coisas para atender. Já aconteceu comigo. A pessoa me pedir para fazer uma matriz de risco e ela não ter procedimentos mapeados e nem políticas institucionais adequadas. E a matriz de risco vai apontar que você não tem aquilo que você já sabe. Então, para que fazer essa matriz sem antes fazer o seu processo inicial? Né? Faça mapeamento, controles internos, o teu compliance em conjunto disso para melhorar o processo, para depois fazer gestão de risco. Cara, não é mapeamento de risco, é mapeamento de processo. Você não identifica risco sem entender o processo. Né? Eu tive agora até um treinamento com um cliente sobre gerenciamento de risco, e ele falou assim, se eu estou olhando aqui a ISO 27005, ela fala que eu tenho que fazer gestão de risco analisando o ativo da informação. Então, e aí ele falou sobre o ativo da informação. Como que eu faço o ativo da informação se analisar os processos de negócio? Quem é o dono da informação? Quem gera a informação? Né? Então, isso é uma coisa essencial para qualquer coisa que você for fazer sobre gerenciamento de risco, entender o processo. Você não consegue fazer um plano de continuidade de negócio sem entender o que as pessoas fazem, como fazem, para onde fazem, como que funciona o fluxo. Não tem como, tá? Então, isso é uma outra questão necessária. Então, Lorena, é assim, mapeia processo, entenda pelo menos o que as pessoas fazem, né? Mas se você usa a metodologia 5W2H, não, eu uso a metodologia 1W, conhecido como RU. Primeiro eu identifico quem faz. Aí eu vou saber por que faz, quando faz, onde faz e para quem faz. E aí quanto custa fazer isso? E o processo que ele faz isso. E detalhe, é importante que às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que não é da área dele. E aí como que faz esse negócio funcionar? Primeira coisa, é tua responsabilidade isso? Não, então vamos transferir para a pessoa adequada. A pessoa tem que estar qualificada a fazer isso, ok? Essa é uma dica. E aproveitando a Zilda também falou, pediu para eu falar sobre compliance em cooperativa de crédito. Zilda, eu vou ser bem sincero. O problema do compliance em cooperativa de crédito é que cada singular tem um jeito de fazer a mesma coisa. Tá?
E as centrais estão tentando trazer para dentro de casa uma informação que nem ela sabe como funciona. Então, às vezes, o programa, por mais que a confederação crie regras, você chega em singulares que não têm políticas, não tem procedimentos mapeados. Cada PA faz de um jeito diferente a mesma coisa. E aí vocês ficam sempre dependentes do know-how de quem está aqui na ponta. Se ele não tiver um domínio sobre isso, não tem condição. Quer ver uma coisa bacana? Agora veio a circular 3978, isso, do Banco Central, falando sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro, e tem o tal do Conheça Seu Funcionário. Pergunto para você se algum RH alguma vez se preocupou sobre essa questão de orientar os colaboradores sobre a utilização da conta corrente. Porque quem tem que conversar com o colaborador a respeito da utilização da conta corrente não é o gerente de negócio, é o RH, porque quem cuida de pessoas é os recursos humanos. E falta esse processo. Então, você sabe o que é o maior risco de compliance que nós temos? A não realização do compliance. É diretor que às vezes não tem domínio do assunto, é conselheiro que às vezes também não tem, é interferência de conselheiro. O processo, por exemplo, a maioria dos gerentes de negócio não sabe analisar a abertura de conta, ele não sabe preencher um cadastro, ele não sabe identificar a renda da pessoa. Isso está faltando um processo básico. Puxa vida, o cara tem um Prolabore, beleza, não é só o Prolabore que eu tenho que colocar na ficha. Se ele tem uma pessoa jurídica, ele recebe dividendos. Eu preciso saber do imposto de renda dele, os dividendos, para saber quanto que ele recebe por mês. E aí, o teu processo interno de monitoramento do controle interno vira um inferno, porque os seus cadastros estão errados, o faturamento está errado. Eles não sabem fazer o conheça seu cliente. E mais, os contadores que você se relaciona aí dentro da sua organização com os seus clientes também não sabem orientar adequadamente o seu cliente como prestar conta. Para você ter uma noção. Outro dia, o gerente quis confirmar, porque o cara vendeu o imóvel, que o imóvel custava lá, sei lá, 400 mil, ele vendeu o imóvel por 500 mil, e ele quis falar que isso é renda. Eu falei, não, meu filho, esse 100 mil que ele ganhou aí é renda de capital. Vai pagar um imposto sobre isso, porque ele tinha uma declaração de um valor e vendeu por outro. Isso é um ganho de capital. Isso não é renda. Renda é aquilo que é recorrente. Ele não sabia distinguir um ganho de capital de renda. Então, ele está mal preparado para assumir. Então, não há compliance e controles internos que vá dar jeito nessa organização. Então, eles precisam ser melhorados. Então, o compliance tem que ser mais ativo. E detalhe, nas cooperativas de crédito, quem executa o compliance? Geralmente tem uma área de controles internos. Você não tem alguém de compliance. E não é o jurídico que tem que ser o seu compliance, porque não é só uma questão legal, é operacional. Nós temos falhas de processo por falta de entendimento da regra. E a maioria, às vezes, não tem noção da quantidade de documentos que tem que ser gerados para dar suporte, não sabe ler, não sabe escrever. Então, eu preciso ter que isso não é uma coisa que precisa entender, que como cada singular é uma unidade única, que você tem colaboradores, diretores, conselho de administração, conselho fiscal. E cada uma tem um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Estou falando bem claro aqui. E não há central que dê jeito nisso. Ela vai consolidar contabilidade, mas sabe Deus como é feito lá. Ela vai consolidar recursos humanos, mas o recurso humano também precisa continuar na singular. Ela só vai consolidar as informações para poder centralizar isso na confederação. Então, precisa melhorar. E aí vai de encontro àquilo que eu acabei de falar para a Lorena. Falta mapeamento de processo. Falta entendimento do que o controle interno. O controle interno na cooperativa se responsabiliza por tudo na cooperativa. Está errado. Cada área tem que ser responsável por aquilo que ela faz. Então, falta um processo adequado de GRC. Não é só ter assembleia, conselho de administração, conselho fiscal. Não, eu preciso ter gente que esteja ativa, que faça com que a responsabilidade corporativa, que é um dos 4 princípios da governança, que está lá escrito, que as pessoas precisam saber, e a conformidade, que está aqui aqui atrás de mim, ó, na tela, é o que é o básico para documentar tudo isso, fazer com que esteja dentro da regra. E o Banco Central está cada vez mais aumentando o sarrafo
para isso. Então, se você estava acostumado a pular um sarrafo de 1 metro, ele aumentou para 3 metros. Então, agora você vai ter que correr mais para pular isso para poder continuar atendendo. E isso que é o princípio básico. Bom, gente, aqui eu atendi hoje a Lorena Mello, a Zilda, que está lá como Zilda S, que falta só o complemento, pedindo. Então, detalhe, se você tiver dúvida, se você quiser que a gente explique alguma coisa sobre esses assuntos que estão aqui atrás de mim, ou de mais alguma questão de segurança, de auditoria, faça como elas, coloque lá no comentário, faça o seu comentário, pergunte para nós, que eu vou fazer um vídeo que é muito mais fácil de eu explicar isso para todos vocês. Então, ó, um beijo para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser, e espero que todos estejam bem, apesar desse processo todo que nós passamos agora, afinal, né? O Covid deu uma pausa, né, para as eleições e voltou agora com a carga toda. Não é bem assim, né, gente? Então, ó, um beijo para vocês e a gente se vê por aí.